tem fiscalização, a gente consegue fazer mudanças impressionantes na sociedade. É o contrário disso. Eu me lembro sempre da questão, por exemplo, da utilização do cinto de segurança. Que havia um preconceito muito grande. Amigos meus, quando eu entrava no carro e colocava o cinto de segurança, me olhavam e diziam, porque tu acha que eu não sei dirigir? Diziam assim para mim. Não é isso, eu estou querendo uma segurança. Não, porque tu acha que eu não sei dirigir, tu está botando o cinto de segurança? Isso acontecia assim como regra. Hoje, esses mesmos amigos meus colocam automaticamente o cinto de segurança. Mas porque nós tivemos uma campanha, uma fiscalização intensa durante um pequeno período. Mas educou as pessoas, educou. E isso é importante porque isso nos dá a ideia de que é possível, fiscalizando, as pessoas se educam. Fiscalizando, há uma mudança. Eu me lembro também aqui a respeito do fumo, por exemplo, na sala de aula. Eu sou de uma geração, eu me formei na faculdade, em 93, no Direito, e as pessoas fumavam em sala de aula. Eu fumava em sala de aula. Os professores fumavam em sala de aula. Eu comecei a dar aula na Universidade Católica em março de 95 e ninguém fumava em sala de aula, porque tinha fiscalização também. Mas hoje parece que automaticamente as pessoas, quando estão no local fechado, um ou outro fumante, parece que eu noto que diminuiu bastante também. Claro que sim, mas isso como um bombardeio, uma publicidade, uma campanha publicitária forte e fiscalização. Eu estou dizendo, a minha intenção para ver como é possível mudar hábito, vício aqui, não é nem hábito, um vício terrível. Eu fui um fumante durante 10 anos, é difícil parar de fumar, não é fácil, mas em grande parte eu fui ajudado por uma fiscalização rigorosa que não permitia, que me proibia. Isso ajuda a refletir até para ver mesmo, isso é uma coisa que faz mal mesmo, faz tão mal que as pessoas proíbem. Isso é a mesma coisa que ainda a gente tem um bom número de motoristas que às vezes se excedem e dirigem embriagados. Mesma coisa. Mas houve uma redução muito grande. Naquele pequeno período que teve fiscalização, voltando à questão de fiscalização, naquele pequeno período, eu lembro de eu me preocupar muito com isso quando eu ia sair de uma janta dos amigos, né, eu passava o carro para minha mulher dirigir. Ou já tem pessoas que dizem, não, parei, eu vou de táxi porque eu quero beber. Já ouvi. Claro, e veja como seria possível então a mudança se houvesse fiscalização. Nós precisamos de fiscais em todos os âmbitos. Transporte coletivo precisa de fiscais, nas ruas precisamos de fiscais, para proteger o patrimônio público precisamos de fiscais, para tudo isso nós estamos inclusive na Previdência Social, no INSS precisa de fiscais também. Vamos falar pequeno. Não, é porque tem muitas empresas e não são pequenas, em grandes empresas, e muitas dessas que depois entraram no processo de falência, né, acabaram se dissolvendo e que não cumpriam não pagaram. Mas INSS. fique atento nosso ouvinte. Se a pessoa tem a carteira assinada, vale o que está na carteira assinada. Então, eu dou a dica seguinte até. É tão importante a carteira de trabalho assinada que valeria a pena fazer um registro ali no Rocha Brito da carteira de trabalho das pessoas. Por que isso? Porque ali está a vida de trabalho das pessoas. São anos de vida. Então, se a pessoa perde a carteira de trabalho, ela perde a possibilidade de fazer valer aquele período que está ali. Exatamente numa situação como essa que está dizendo. Porque o que acontece? Se o empresário não contribui para a Previdência Social, mas assinou a carteira, ele que deveria recolher, esse não recolhimento não vai ser considerado no judiciário, é claro, em prejuízo do segurado. O INSS pressiona o segurado para que ele vá pressionar o empregador para que o empregador recolha. Agora, é uma decisão para mim absolutamente correta, porque se o empregado ele tem esse desconto no seu pagamento e a empresa não faz a contribuição com o INSS, não é problema de quem está trabalhando. E não pode ser prejudicado o empregado pelo não recolhimento do empregador. Exatamente isso. Exatamente essa interpretação do judiciário, mas não é a interpretação do INSS. Nós já dissemos isso várias vezes. A interpretação do INSS, geralmente, ele é muito pior do que a interpretação que é dada pelo judiciário. Nesse caso, também. Nesse caso, se eu tenho a carteira assinada no judiciário, vale o tempo que eu tenho de carteira assinada. Não importa que não tenha havido recolhimento. O INSS que vá atrás do recolhimento, que cobre o empregador que não recolheu, entre com ação judicial contra o empregador que não recolheu, mas não pode deixar de conceder o benefício para o empregado que tem a sua carteira assinada. Por isso é a importância da carteira assinada.
As pessoas dizem, ele quer assinar, mas não quer contribuir. Vale a pena? Vale. Pega a carteira assinada, pede para ele assinar, pede para colocar a verdade na carteira. Vamos começar então, que tem várias questões. Estou com o professor Marcos Cunha, advogado previdenciário, que a partir de agora, toda segunda-feira, responde aos ouvintes da RU, e já tem várias questões aqui. Vou começar aqui, tem mensagem, tem telefone, tem já no MSN também. Minha esposa sofreu um acidente de trabalho, ficou parada por um tempo e recebeu pelo INSS. Entrou na fila do SUS para fazer os exames e ver a necessidade de cirurgia, e até o fim do ano passado, uns 5 meses depois, a Previdência não pagou mais o benefício, porque ela não tinha quando se operar. Agora ela conseguiu a cirurgia. Ela tem direito de receber novamente o benefício? Ela não está mais trabalhando. Acho que ela deveria até pedir o restabelecimento daquele benefício que foi cancelado. Pelo que eu entendi, ela não conseguiu se operar e houve o cancelamento antes da operação dela. Exatamente. Então, na verdade, ela deveria ficar em auxílio-doença até conseguir a operação. Se o Estado não consegue oferecer rapidamente, o Estado tem que manter em auxílio-doença até que ela possa realizar a operação para reconstituir, para recolocar ela no mercado de trabalho. Então, ela deveria, primeiro, pegar um atestado médico dizendo que ela está incapacitada para o trabalho ainda agora, e é isso que tem que dizer no atestado médico. Não adianta dizer que está muito doente, que está com dor, que vai se operar. Tem que dizer que está incapacitada para o trabalho. Isso é fundamental. E o CID da doença. São 2 elementos essenciais. Então, tendo isso nas mãos, ela pode ingressar em juízo, procurar um advogado e ingressar em juízo para pedir o restabelecimento do auxílio-doença dela. Independente dela procurar agora fazer a operação dela, daqui para diante, até conseguir um novo benefício agora. Mas tem que pedir o restabelecimento daquele que foi cancelado injustamente. O senhor Jorge tem 53 anos, 31 anos e 11 meses de contribuição. Está com catarata, síndrome do pânico e depressão. Paga como autônomo 1,5, um salário mínimo e meio. Ele pode requerer o auxílio-doença? Sim, deve. Ele está incapacitado agora, talvez até uma aposentadoria por invalidez, que vai ser difícil também. Absurdamente, no INSS a gente não consegue pedir diretamente a aposentadoria por invalidez. Uma pessoa que está totalmente incapacitada, de forma total e permanente, não deveria nem passar pelo auxílio-doença. Mas, de qualquer maneira, ele deve sim protocolar um pedido de auxílio-doença. Se for negado, deve procurar o judiciário, ingressar com ação, que ele tem muita chance sim de obter um benefício para ele. 35 anos de carteira, não tem 65 anos, pode requerer a aposentadoria? Por tempo de contribuição, sim. 35 anos de carteira assinada, nós dissemos, independente da empresa ter contribuído ou não, para ele conta como se tivesse havido a contribuição. A única questão aqui essa pessoa com 35 anos, homem, ele vai afetá-lo o fator previdenciário. O fator previdenciário vai entrar aqui. Então teria que ver um pouquinho que idade tem essa pessoa, só por conta da fórmula do fator previdenciário. Ela não tem 65, mas não diz aqui a idade. Pois assim, quanto mais é só por causa da fórmula, não é que a pessoa não pode, é só para ver se ela vai perder muito com o fator previdenciário ou não. Se ela é uma pessoa que ganha um salário mínimo e pouco, vale a pena, porque ela vai continuar com o salário mínimo de aposentadoria. Se ela ganha mais do que isso, bem mais do que isso, ela vai ter uma perda de 30% a 40% por conta do fator previdenciário. Mas se ela tem muita idade, 60 e poucos anos de idade, se ela já tem mais idade, então aí atenua, porque na fórmula do fator previdenciário vai ser levado em consideração a idade, expectativa de vida e tempo de contribuição. Então, o tempo de contribuição de 35 anos é o mínimo. Então a fórmula vai afetá-lo. Isso pode muitas vezes, os 35 anos de contribuição... O homem pode se aposentar. O homem já pode se aposentar com 35, a mulher com 30, é verdade. O que acontece é que vai incidir o fator previdenciário. Mas o aconselhado é que possa contribuir um pouco mais. Se a pessoa tiver condições, o melhor é para fugir da fórmula do fator previdenciário. Eu sempre digo, em média, 7 anos mais, 42 anos para o homem, 37 anos para a mulher, aí foge da fórmula, mas isso vale para quem ganha mais do que o salário mínimo. Para quem ganha um pouco mais do que o salário mínimo, não muito mais, vale a pena se aposentar com 35 anos e 30 anos a mulher. Não precisa esperar. Hoje tem questões aqui para todos. Vamos lá. 20 anos de carteira assinada. Quantos anos preciso da colônia para aposentar
aposentar integral, é isso? É mulher ou é homem? Não diz aqui. Bom, se é mulher, mais 10 anos, contando do rural desde os 12 anos de idade, pega a documentação dos pais desde os 12 anos de idade, comprovando que os pais eram agricultores em regime de economia familiar. Como é que eu provo isso? Ou com modelo 15, ou com nota de compra e venda de leite, ou com ficha de vacinação de animais, ou com a declaração do sindicato rural dizendo que eram trabalhadores. Qualquer papel que diga que os pais, quando ela tinha 12 anos e até os 22, então, para pegar os 10 da mulher, né, vale, e ela pode somar esses 10 com os mais 20 da cidade, e com 30 anos ela se aposenta agora, independente da idade. Aqui tenho, em janeiro de 2012, completa 60 anos. Tenho as 180 contribuições, mais 4 meses, último em janeiro de 2009. Preciso pagar mais? Posso aposentar-me? 60 anos é mulher? Pois essa é uma... Tem que dizer sempre, porque é diferente. A mulher é beneficiada com menos 5 anos, na verdade, né? Então a mulher com 60 anos e 180 contribuições pode se aposentar por idade, sim. Não precisa contribuir mais, tá? Se for homem, se for homem, precisa de 65 anos, não adianta ter os 180. Mesmo com 180, aí qual é a vantagem? O que deveria fazer esse homem se tem 180 contribuições e tem 60 anos, não tem 65? Pode começar a contribuir agora, pode começar a intercalar, não precisa contribuir todo mês, né? Pode, uma vez a cada 4 meses ele contribuindo para se manter segurado. Eu faço uma coisa assim para simplificar, para se manter segurado até os 65 anos, porque pode ser que ele adoeça no meio do caminho, né? E se ele parar de contribuir durante um ano, ele perde a qualidade de segurado. Certo. Embora ele possa se aposentar depois dos 65 anos, mas é bom que ele fique segurado para que nesse período de 60 a 65, se for homem, acontecendo uma doença, ele possa ter auxílio de doença ou aposentadoria por invalidez. Ele tem um tempo de contribuição, mas aí é para que ele não fique afastado da segurado, para que ele continue segurado. É como o seguro do carro, né? Para continuar segurado, ele tem que estar contribuindo. Então, para continuar segurado da Previdência, ele precisa contribuir até os 65 anos, mas ele pode fazer isso uma vez a cada 4 meses, só para manter a qualidade de segurado. Tem uma senhora de 78 anos, ela recebe pensão do marido, aposentada por invalidez, há 46 anos. O filho cuida a mãe que não trabalha. Após a morte da mãe, ele pode requerer algum tipo de auxílio? Não, só se ele for um filho incapaz. Só se ele for um filho incapaz, ou por idade, ou por uma doença qualquer, com uma outra situação na vida. Senão, não. Uma situação muito comum, boa essa pergunta, porque é uma situação muito comum, as pessoas perguntam, vem cá, eu estou cuidando da minha mãe e do meu pai doentes e tal, eu vou ter algum direito? Não. O que tem que fazer para esse filho? Tem que contribuir para ele. Tem que pegar um carnê, né, do benefício da Previdência, o carnê do regime geral, e começar a contribuir para ele, nem que seja com 11% do salário mínimo, que corresponde hoje a R$ 59,95. Mesmo que ele contribua com esse mínimo, ele tem direito a um salário mínimo depois. Mas pelo simples fato de um filho cuidar da mãe ou do pai, ele não tem direito a nenhum benefício. Ele teria direito só se ele fosse dependente economicamente do pai, porque ele é incapaz. Senhor Paulo, 47 anos, 32 anos de contribuição. Quando completar 35 de contribuição, com esse tempo ele pode aposentar-se integralmente? O integralmente tem que ser entendido como nós dissemos, né? Integralmente como era antes de 99, não. Porque antes de 99, antes de ter o fator previdenciário, as pessoas recebiam a média, 100% da média que ia ser feito do cálculo do benefício. Hoje, com o fator previdenciário, com 35 anos de contribuição homem, aplica o fator previdenciário. E aí depende da idade da pessoa, da expectativa de vida que estão tendo para essa idade e o tempo de mas ele é jovem, tem 47 anos. Esse vai ser afetado, esse vai ser 40% do que seria a média dele de 94 para cá, porque a média é feita assim. Pega de julho de 94 até a data dos 35 anos dele, de contribuição, faz uma média aritmética disso, com as 80% melhores contribuições, quer dizer, tira fora as 20% piores, e com essa média aritmética feita das 80% melhores, nós chegamos a um X. Esse X vai ser afetado pelo fator previdenciário, vai ser menos 30 ou 40% disso. Se não fosse o fator, ele receberia 100% dessa média. Com o fator, ele perde 30% a 40%. Então, até porque nesse caso, com 50 anos, ele vai ter 35 de contribuição. Então é melhor ele contribuir mais 7. No caso dele, se ele ganha mais do que o salário mínimo, é melhor. Agora, se ele ganha salário mínimo, ou próximo disso, vale a pena se aposentar com 35 anos.